Olá, a gente está aqui mais uma vez para ler uma história com vocês e hoje a ideia é um pouco falar com as pessoas que cuidam das crianças e falar sobre uma estratégia de mediação de leitura. Então, alguns teóricos, como por exemplo o Chambers, ele vai propor o que se fala como conversa literária, que é depois da leitura, depois da escuta do texto literário, conversar com as crianças sobre o que elas leram e como é que a história é, trouxe, contribuiu ou mexeu de alguma coisa com elas de alguma forma. Então, as perguntas que orientam a conversa literária são quatro. A primeira é o que você gostou na história. Depois, o que você não gostou. Depois, uma pergunta que é assim, como que essa história mexeu com você? Como é que ela impactou? Como é que essa história chegou para você? E a quarta pergunta será que essa história te lembrou alguma coisa da sua vida, alguma outra história? Então, a partir dessas perguntas, depois da leitura, se estabelece essa conversa literária. Então, hoje, eu vou contar para vocês a história do homem que amava as caixas, do Stephen Michael King. E eu queria então que vocês acompanhassem a leitura, mas que depois vocês contassem essa história para as crianças, que vocês fossem os mediadores dessa história com as crianças, porque é sempre bom ouvir, escutar e também a voz traz para as crianças o aconchego, o acolhimento, a entrada na história, na narrativa ficcional. Então essas ideias são muito importantes serem passadas pelo mediador no contato ali com a criança. Então vamos lá. O homem que amava caixas. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todo tipo de caixa. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para o filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões sempre voavam, a não ser, claro, se chovesse. As caixas apareciam de repente. Quando os amigos chegavam, nessas caixas, eles brincavam, brincavam e brincavam. A maioria das pessoas achavam que aquele homem era estranho. Os velhos apontavam o dedo para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. E os vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem, porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro. Então a ideia, depois de ler essa história com as crianças, é conversar com ela sobre aquelas 4 perguntinhas. O que você gostou na história? O que você não gostou? O que você estranhou, te impactou? E, finalmente, será que essa história te lembrou alguma coisa? Alguma outra história? Como que
a criança e o adulto podem então interagir por meio dessa conversa literária. Então, nesse momento de quarentena, que a gente tem tempo para estar com as crianças, a ideia é sair um pouco do computador, do celular, da frente da televisão e, por meio da narrativa, por meio da oralidade, a gente conversar e interagir com as crianças. E, finalmente, uma ideia que a gente pode ter depois da conversa literária é se a gente tiver algumas caixas em casa, seja caixa de sapato ou caixa com alguma coisa que a gente já não usa mais, a gente poder, assim como o homem, fazer inúmeras coisas e objetos com essa caixa, para fantasiar um pouco, para um pouco sair desse espaço real e poder viajar com as caixas desse homem e desse menino. Então, até a próxima!